E aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos à última palestra aqui deste palco maravilhoso da Campus Party, edição digital, totalmente gratuita, de casa, seguro, na segurança para vocês. O meu nome é Ana XD, eu sou apresentadora de esportes eletrônicos, comentarista na lista de Free Fire e vou trazer para vocês uma história aqui, né? Falando sobre a construção de uma carreira nos esportes eletrônicos de estudante de pedagogia a melhor caster do Brasil. Essa é basicamente a minha história. Vou trazer um pouco dos acontecimentos e de como você, se você tem intenção de chegar também na frente das câmeras e trabalhar, quem sabe, com esportes eletrônicos ou simplesmente tem curiosidade de saber como é esse mundo, chega mais, chame os amigos, chame a família e vamos bater esse papo. Perfeito? Então aqui a gente tem, né, o título dessa palestra, vamos falar sobre este assunto e me usar de exemplo, basicamente. O meu nome é Ana XD, é assim que eu sou conhecida desde a minha adolescência. O meu nome real, na verdade, é Ana Paula Cardoso da Silva. Normalmente eu não acrescento da Silva, mas eu sou conhecida como Ana XD, como eu disse, desde a minha adolescência, por histórias de escola mesmo, e eu carreguei esse nome até hoje. Eu tenho 25 anos, hoje eu moro em São Paulo, capital, mas eu vim do interior, eu vim de Itu, do interior de São Paulo, e amava o interior. Eu queria, inclusive, continuar lá se eu pudesse. Mas tinha uma ambição muito grande de trabalhar com alguma coisa que eu realmente gostava, e os jogos, de fato, exigem um pouco mais de você vir até a cidade grande e poder estar disponível. Então, aqui o que eu falei um pouco antes, né, que eu sou apresentadora de esportes, comentarista analista focada em Free Fire. Não comecei direto com Free Fire, até porque é um jogo muito novo, né, no nosso meio dos esportes eletrônicos aqui no Brasil, mas está muito forte atualmente. Mas não sou só isso, né? Eu até brinco que muitas vezes eu sou o Bombril. Então, eu também crio conteúdo para o YouTube e sou streamer na Twitch, fazendo live todos os dias e não é necessariamente de Free Fire. A gente abrange outros jogos e faz tudo isso também. Em 2017, inclusive durante a minha carreira amadora, em que eu nunca tinha ganhado R$ 1, inclusive com este tipo de trabalho, eu já fui um dos destaques femininos do esporte brasileiro pela Versus. Então, em uma lista em que apareceram vários destaques femininos, eu fui reconhecida pelo meu trabalho que eu fazia naquela época com Overwatch. E mais recentemente, no final do ano passado, eu fui eleita a melhor caster do Brasil pelo prêmio eSports Brasil. Foi a primeira vez que essa categoria foi aberta, eu já tinha participado do prêmio como super júri, então eu ajudava a indicar jogadores que tinham se destacado durante o ano nas categorias técnicas, e no ano passado ainda estava fazendo esse trabalho, mas fui liberada a participar de uma categoria popular, e essa é a categoria que que eu escolhi, né, que eu acabei participando e eu tinha a intenção de estar entre os mais indicados, e os XDs, como o Gabriel Mendonça acabou de falar, me levaram muito mais longe e me trouxeram esse título para casa. Né, por isso que a gente está aqui falando disso. Então, para entender um pouco mais dessa loucura toda que começou lá em 2017. Basicamente, eu tinha terminado o ensino médio e eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Durante o ensino médio, eu gostava muito de cantar, de fazer coisas relacionadas à arte, só que eu nunca tive muito dinheiro, a minha família nunca teve muitas condições financeiras. Então, o que o meu pai fazia, que ele tinha um escritório pequeno lá em Itu, era me dar um emprego. Então, para eu poder fazer essas aulas de dança e de canto, ele fazia eu trabalhar lá no escritório dele, então ele não teria que contratar um outro funcionário, e com isso ele conseguia usar esse dinheiro para pagar essas aulas. Só que a questão é que trabalhar no escritório do meu pai foi algo que eu detestei fazer. Eu simplesmente sentia que eu não aguentava fazer a mesma coisa todos os dias. Então, quando eu terminei o ensino médio e percebi que o que eu gostava mais era matemática, eu pensava, não é possível, eu não vou conseguir fazer contas todos os dias da minha vida. Então, eu terminei o ensino médio sem ter certeza o que realmente eu iria fazer. Mas aí eu acabei conseguindo um emprego, porque precisava trabalhar, estava sem estudar, e consegui um emprego em uma escola bilíngue porque eu falava inglês.
Nesse momento, eu decidi estudar pedagogia, então é aí que, né, o início dessa história está, que eu fui estudante de pedagogia, me formei em pedagogia, e quando eu estava no último ano, eu percebi que ao assumir uma sala, uma responsabilidade maior com aquelas crianças, que eu gostava do que eu fazia, eu não amava aquilo o suficiente. E aí, percebendo, né, essa falta de amor, basicamente foi mais um desafio que eu tinha para minha vida. Eu precisava encontrar alguma coisa que eu realmente gostasse de fazer, além de aguentar fazer o mesmo todos os dias. E foi aí que eu comecei a olhar para coisas que eu fazia por lazer, que era o caso da arte e também dos jogos, já que desde criança, o meu pai sendo técnico de computador, eu sempre tive um computador, sempre joguei paciência, sempre participei de bate-papo UOL, se você veio dessa época, e sempre estive na frente de um computador e quando os jogos eram lançados, eu ia sempre descobrindo e passando para diferentes, né, conforme a época. Então, Ragnarok, Green Chase, Counter-Strike, tantas coisas, Sunday Attack, tantos jogos, né, passaram aí pelas minhas mãos tendo um computador e não um videogame, na verdade. E então em 2017 foi o momento em que eu ainda estava no meu último ano de faculdade, mas eu comecei a buscar algumas oportunidades no meio da arte e no meio dos jogos. E então, em 2017, eu comecei a construção da minha carreira amadora sem ganhar um tostão fazendo isso, né? Eu ficava na casa lá dos meus pais, simplesmente virava para os meus pais e falava: Ó, não entra no meu quarto porque eu vou fazer um campeonato. E eles respeitavam isso. Em 2018, eu tive o início da minha carreira profissional, que veio com o meu primeiro contrato. O momento em que alguém realmente quis pagar para eu fazer um campeonato e estar na frente das telas. E em 2018, então, eu aprendi muito, porque eu ainda fui contratada como apresentadora, mas eu era só comentarista, nunca tinha nem feito nada de apresentação, precisei aprender, também nunca tinha trabalhado presencialmente, foram as primeiras vezes que eu vim até São Paulo, trabalhei dentro de um estúdio, enfrentei algumas dificuldades, porque tinha uma pessoa dentro da equipe que eu estava participando que tinha problema com mulheres no geral, né? Basicamente era machista, tinha algum problema comigo, e esse problema não era justificado de nenhuma outra forma. Então foi uma coisa muito engraçada, porque eu construí, batalhei tanto em 2017 sem ganhar nada, e quando eu finalmente comecei a ganhar, eu enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha carreira, que foi realmente trabalhar ao lado de alguém que eu sabia que me maltratava atrás das câmeras. Então, são barreiras que a gente passa durante essa vida e essa caminhada. E lembrando também, né, até esqueci de falar, que nesse começo todo eu estava trabalhando com Overwatch. Eu comecei lá em 2017 tentando ser comentarista de League of Legends, porque com o LoL eu já jogava há bastante tempo, inclusive desde antes de ter o servidor brasileiro, e em algum momento eu olhei para a transmissão do Campeonato Brasileiro e percebi que não tinha nenhuma mulher lá. E eu pensei, eu tenho conhecimento e talvez até um pouco de carisma suficiente para estar lá, já que não tem ninguém para me representar. Então eu comecei a estudar, lá em 2017, comecei a estudar para ser comentarista de LoL, mas nesse meio tempo o Overwatch foi lançado. Quando o Overwatch foi lançado, já tinha a intenção de ser um jogo da Blizzard que iria se transformar em um esporte eletrônico. Então, eu optei por dar um tiro no escuro, largar mão do League of Legends, que era um cenário muito mais solidificado, mas consequentemente muito mais difícil de você entrar, e fui para o Overwatch, que era um cenário que estava começando, então mais fácil de conseguir entrar, mas não se sabia o que seria dele, né? E aí, em 2018, esse primeiro contrato que eu tive, que eu comecei a receber, vir para São Paulo e tudo mais, foi a própria Blizzard, a desenvolvedora do Overwatch, que me chamou para fazer tudo isso e me contratou, iniciando então realmente essa parte mais profissional. Em 2019, eu cheguei no topo da minha carreira no Overwatch, porque eu fazia o maior campeonato regional do jogo. Eu também participava da transmissão em português do maior campeonato de Overwatch do mundo, que é a Overwatch League, que no seu ano de lançamento e no ano seguinte, inclusive, foi
a maior competição, a maior liga dos esportes eletrônicos do mundo, então eu cheguei nesse topo. Além disso, quando eu cheguei nesse topo, eu viajei para a Alemanha para representar a região sul-americana, também em um campeonato de Overwatch, mas a diferença é que a transmissão era em inglês, foi inclusive uma coisa bem diferente que aconteceu. E quando eu voltei, eu não quis parar, então eu comecei a ampliar mais meu caminho para a parte de apresentação. Fiz a apresentação da BGS, que é o maior evento de esportes eletrônicos, né, da América Latina, e aí eu cheguei ao Free Fire também como apresentadora, e no final, já trabalhando como comentarista, porque a Garena, que é a desenvolvedora do Free Fire, sabia da minha experiência como comentarista, analista, e me chamou para fazer isso, e aí no meio dessa loucura toda, eu fui eleita a melhor caster do ano. Em 2020, eu continuo como comentarista analista focada em Free Fire. Tô construindo uma comunidade através do YouTube e também da Twitch. Mas o que é Free Fire? Se você não conhece Free Fire, que pode ser considerado por muitos o maior esporte eletrônico da atualidade no Brasil. Uma loucura para mim poder estar presente numa equipe de um jogo como esse. E se você não sabe, olha só, a Garena é a desenvolvedora do Free Fire. E ele é um jogo de Battle Royale, ou seja, são vários jogadores que são jogados dentro de uma ilha e há um tipo de gás, alguma coisa que causa dano em você, que vai fechando e o último sobrevivente é quem ganha, ou o último time, ou o último jogador, caso você esteja jogando sozinho. Então esse é o estilo de jogo. Ele foi lançado no final de 2017 e também pelo Prêmio Esportes Brasil foi eleito o melhor jogo em uma categoria popular. Então o melhor jogo de 2019 pelo Prêmio Esportes Brasil. Quando você vai começar lá na sua casa, você quer dar os primeiros passos, você vai começar muito provavelmente com duas pessoas aparecendo na transmissão, o narrador e o comentarista. Mas tem muita gente que se pergunta se essas funções são a mesma, se elas se misturam, e na verdade não. O narrador tem um papel muito específico de trazer a emoção. Então, você vai narrar o que está acontecendo na sua tela. Muito importante você saber o nome das habilidades, o nome dos personagens, saber também pronunciar o nick dos jogadores, para você falar o mais rápido possível e passar a emoção. No momento em que alguma jogada incrível acontecer, saber subir o seu tom para passar essa sensação para quem está assistindo e depois descer para preparar o campo para o comentarista, que traz o trabalho do conhecimento. O comentarista é aquele que vai estudar as estratégias, as características de cada equipe e vai, em um determinado período de tempo, dependendo de cada jogo, transmitir todo esse conhecimento para quem está assistindo. Então é uma boa mescla entre emoção e conhecimento. É assim normalmente que começa uma transmissão. Quando você está na sua casa e quer fazer alguma coisa própria, está fazendo um campeonato amador de comunidade, chama os seus amigos e está simplesmente transmitindo lá no YouTube, por exemplo, certo? Então, aqui a gente tem essa situação, mas digamos que você quer chegar ainda mais longe, você não necessariamente quer ser narrador e comentarista. Existem outras funções. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem da equipe da Liga Brasileira de Free Fire, então um campeonato grande que a gente faz, né, e conta com 6 pessoas na frente das câmeras. Então, nós temos 2 narradores, nós temos 2 comentaristas analistas, e aí a gente tem a apresentação. Você manja de todos os jogos. Muito obrigada, viu, Emília? A gente tem a apresentação. A apresentadora basicamente vai guiar tudo o que está acontecendo. E começa a ser mais necessário quando você possui entrevistas, quando você possui mais chamadas de artes, digamos que o campeonato está querendo trazer alguma estatística, está querendo trazer alguma informação que ouviu dos jogadores em forma de arte, provavelmente, a apresentadora faz mais esse trabalho, vai guiando, vai conectando o que o narrador, o comentarista estão fazendo, o analista, as artes da produção, as câmeras, a jogada de câmeras, passa para um jogador, passa para uma entrevista e faz basicamente esse trabalho. No caso do repórter, o repórter depende muito do campeonato, mas, no geral, é focado em mostrar bastidores e fazer entrevistas com jogadores, trazendo um pouco também daquela coisa do o que está acontecendo por trás. Tal equipe está indo mal no jogo, como que está sendo o trabalho do treinador? O que o treinador está achando? Tem algum motivo? E normalmente é o repórter que vai atrás desse tipo de resposta para trazer durante as transmissões. Aqui eu também dividi a questão do comentarista e analista, porque o comentarista
Ele está presente durante o jogo junto com o narrador. Então, normalmente, o tempo de fala do comentarista, ele é muito mais curto e também é importante lembrar que o comentarista também deve trazer emoção em alguns momentos, porque pode acontecer que uma luta se estenda muito e o narrador não consiga simplesmente narrar esse tempo inteiro, ele pode ficar cansado, ele pode querer dar uma nivelada no que está acontecendo para não ficar o tempo inteiro muito aqui na emoção, que cansa quem está assistindo, e ele pode passar a palavra para você. E como comentarista, você precisa ter esse sentimento, esse feeling, quando você tem tempo e tem quando o momento está propício para você começar um comentário mais extenso ou simplesmente fazer o hype e jogar de volta para o narrador. É isso aí, tem outra luta acontecendo, vai lá e manda de volta. Olha a Fabiola, muito bom ver uma mulher no mundo dos games que pode ser meio machista. Realmente, como eu falei, eu passei por essa situação, mas a gente continua de cabeça erguida, sabemos que nós estamos construindo o nosso caminho. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ter começado e decidido iniciar essa minha carreira nos esportes eletrônicos, porque eu assisti um campeonato e não tinha nenhuma mulher. E hoje eu participo de um campeonato em que a equipe é 50% feminina. Então, a gente está construindo o nosso caminho e você pode também. Mas como que eu construí tudo isso? Eu trouxe 2 slides, basicamente, para mostrar tudo o que eu fiz como amadora, sem ganhar, de novo, nenhum tostão. Então eu comecei com League of Legends, como eu disse, depois eu decidi ir pro Overwatch, e no Overwatch não foi tão fácil conseguir a primeira oportunidade, porque já havia uma outra dupla de narração que basicamente fazia tudo. O jogo estava começando, não existia campeonato oficial, então todo mundo fazia campeonato amador de comunidade. Era muito difícil para mim conseguir a primeira oportunidade. Mas, como o jogo era novo, o Overdivas foi o primeiro campeonato feminino que foi realmente organizado aqui no Brasil. E eu, sabendo que esse campeonato gostaria também de ter uma pessoa na frente das câmeras que fosse mulher, fui atrás e foi aí que eu consegui a minha primeira oportunidade. Lá, eu conheci a minha dupla de narração, que não era feminina, porque não existia naquela época nenhuma narradora de Overwatch ainda. Então eu fiz essa dupla com o Dinei, e com isso a gente foi bem mais longe. Aí, por causa do Overdivas, a Blizzard reconheceu o campeonato como o primeiro campeonato feminino e eu fui chamada para participar numa palestra sobre mulheres nos jogos do evento de aniversário de 1 ano do Overwatch. Então eu comecei até mesmo antes disso. E esse reconhecimento veio então através dessa palestra, uma situação que eu fiquei inclusive muito feliz e que me permitiu fazer outros contatos. Aí eu decidi também que quando não estivesse acontecendo campeonatos, eu faria conteúdos para o YouTube, para que a comunidade de Overwatch, agora me conhecendo até mesmo do evento, acostumasse com a minha carinha, mesmo se eu não estivesse comentando algum tipo de campeonato. E aí, deslanchou. Fiz Copa Nordeste, fiz South America Overwatch Circuit, que daí já era um campeonato sul-americano, não era só brasileiro. Desafio Logitech, fiz MGN, Brasil Esports League, é até difícil assim dizer tantos os nomes. Fui chamada para participar de entrevistas, cheguei na Copa do Mundo de Overwatch já em 2017 e fui um dos maiores destaques femininos do esportes em 2017 no Brasil pela Versus. Agora, já a partir da minha carreira profissional, eu comecei então na Overwatch Containers, que foi o campeonato oficial que a própria Blizzard, desenvolvedora do Overwatch, criou e me chamou para fazer parte como apresentadora, como eu disse. No ano seguinte, a gente chegou na Overwatch League, que foi a maior liga dos esportes eletrônicos do mundo, e a gente fazia transmissão em inglês, e como eu disse, viajei para a Alemanha para representar a região sul-americana na transmissão em inglês do Duelo do Atlântico. Depois disso, claro, eu dei entrevistas, o pessoal ficou muito animado, porque eu fui a primeira comentarista brasileira de Overwatch a quebrar essas barreiras internacionais, fazer esse contato com o público, apresentei a BGS, cheguei no Free Fire, ganhei o prêmio de melhor caster do Brasil no Prêmio Sports Awards, cheguei na Twitch agora como streamer, primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho, e agora estou querendo concorrer, aparecer como entre os mais indicados do eSports Awards, a maior premiação dos esportes eletrônicos do mundo. Agora, aqui está o exemplo de 2019, mas estamos em 2020 e quero aparecer como o melhor analista do ano.
quem sabe a gente sonha longe. Agora, e se você quer construir uma carreira nos esportes eletrônicos? Primeiro, decida o que você quer fazer. Você quer ser narrador? Você quer ser comentarista? Apresentador? Repórter? O que exatamente você quer fazer? É importante você tomar esse primeiro passo, você decidir que é isso que você quer e então o que exatamente você quer fazer. Depois, estude, porque cada uma das funções tem seu estudo específico, mas no geral, entenda do jogo, tenha uma boa dicção, aprenda a ter um bom relacionamento com as pessoas. Depois, faça um portfólio. É uma coisa que eu errei. Eu não fiz. Antes mesmo de eu fazer esse primeiro campeonato, eu não tinha um material no YouTube, um material em vídeo para eu mostrar. Só que como que você vai conseguir uma primeira oportunidade para representar algum campeonato na frente das câmeras sem realmente ter o que mostrar e comprovar que você é bom, que você estudou, fez todo esse trabalho dos dois primeiros passos aqui. Então faça um portfólio para você poder mostrar quando estiver indo atrás das suas oportunidades. Dê a cara a tapa. O que eu fiz? Eu ia em grupos de Facebook procurar lá grupos do Overwatch, se tinha algum tipo de campeonato, entrava em contato com o organizador e perguntava, tá precisando de comentarista? Então dê a sua cara a tapa, não tenha medo de levar não. Eu sempre trago o exemplo de que eu cheguei a tomar não de pessoas que depois tiveram que trabalhar ao meu lado. Então a vida continua, o mundo dá voltas e você pode realmente chegar muito mais longe. Estude mais. Não é porque você estudou lá no início e está sabendo do jogo e tudo mais que você não tem sempre o que evoluir. Estude sobre a sua função. Como apresentador, você precisa saber mais formas de falar, ter mais desenvoltura. Como narrador, como que você pode dar mais emoção. Como comentarista, como você pode ter mais conhecimento. Como analista, como você destrincha ainda mais uma jogada. Como repórter, como que você se posiciona na câmera. Que tipo de perguntas é interessante para o tipo de público que você quer atingir. O que as pessoas querem saber. Depois, treina, pega tudo isso que você estudou e treina muito, para na hora que você chegar com o público, que daí vamos ver, você está preparado. Saiba lidar com os erros, porque a gente está em constante evolução e o público está olhando os seus erros. Você não está simplesmente sozinho fazendo isso de casa, né? Pode ser que tenha 20 pessoas te assistindo, mas essas 20 pessoas podem acabar falando alguma coisa. Você pode ter que lidar com não só uma cobrança externa, mas também interna. E é importante que você saiba lidar com isso, qual é a melhor forma de você internalizar e continuar evoluindo. Faça amigos e contatos de trabalho, principalmente no início da sua carreira, neste meio dos esportes eletrônicos, que é um meio tão pequeno, tantas pessoas de fato conseguem uma oportunidade. É importante você ter um bom relacionamento, é importante você fazer amigos, pessoas que entendam o que você vai passar, porque muita gente não vai entender. Muita gente não vai entender que você vai ficar muito tempo na frente da câmera, participando de um campeonato sem ganhar nada, e aí tem 20 pessoas assistindo, alguém falou alguma coisa que te atingiu, e pode ser que as pessoas fiquem, mas por quê? Né? Então, encontre pessoas que não só vão te ajudar a evoluir como pessoa, mas também dentro da sua carreira. Depois, aprimore a sua comunicação. Você tem sotaque muito forte? Dá uma olhada nisso, vê se você consegue melhorar a sua dicção, puxar menos o R, puxar menos o S, e encontra a sua característica, como você quer se comunicar, e dá também uma segurada nesse quesito de sotaque, trabalhar essa dicção, porque muitas vezes a situação do jogo é muito rápida e você não tem tempo para ficar pensando e a língua tem que trabalhar. E aí, continue estudando, porque a gente sempre tem o que evoluir. Gente, basicamente é isso. São alguns dos passos. Você vê que eles são muito simples, tem muito a ver com estudo, tem muito a ver com treino, tem muito a ver com coragem. E é isso que você precisa ter. Se você gostou, você pode me encontrar em todas as redes sociais, exatamente como AnaXD. E aqui o contato de trabalho para quem quiser. E eu sei que eu estou assim a 1 minuto de encerrar o meu horário, mas a gente pode abrir para perguntas agora, se a gente tiver alguma. E, gente, é isso. Não tenham medo, tá? Não tenham medo. Vamos responder algumas rápidas. Perfeito. Estou aqui com o grilo falante, que não está falando, não está escrevendo, mas é aquela coisa. Tecnologia é assim. Olha a Emília aí. Você acha que a pedagogia te ajudou na carreira de caster? Com toda certeza. Como pedagoga, querendo ou não, eu precisei já me colocar um pouco mais à frente de uma sala de aula, planejar algumas atividades, enfim, ter um pouco mais de responsabilidade com o que eu estava fazendo e até
ter uma dicção melhor, falar em público, falar com pais, falar com crianças e ter toda essa questão didática. Eu, como comentarista analista, eu preciso muitas vezes explicar alguma jogada, explicar alguma habilidade, por que que funciona assim, por que que não é do jeito que eu jogo em casa, por que que, sabe, e entender também o processo de pensamento dos jogadores, né, e tudo isso. Então, realmente me ajudou muito. Inclusive, eu tenho essa característica que as pessoas me chamam de menina dos números, né, do Free Fire, porque eu, como eu disse lá atrás, lá no ensino médio, eu gostava de matemática. Então, eu trago essa veia também até hoje. É isso. E lembrando, viu? Cheguei a me pós-graduar em ensino de matemática. Eu pensava, se não nada der certo, eu vou pelo menos puxar um pouco mais para esse lado da matemática, porque eu realmente gosto disso e hoje eu consigo utilizar tanto a pedagogia quanto a matemática a meu favor no meu trabalho, apesar de não ter nada a ver necessariamente com o assunto e com a área. A gente tem mais alguma? Olha só, a Jéssica, o que você diz quanto à participação de crianças nesse jogo? No Free Fire especificamente, olha, o Free Fire é um jogo muito popular. Ele atingiu, por ser um jogo mobile, né, um jogo de celular, e que tem a intenção de rodar, eh, você conseguir jogar independente do smartphone que você tiver, ele atingiu um leque de pessoas que nunca tinham sido atingidas em 10 anos de esportes eletrônicos, em 10 anos de jogos. Então, realmente, ajudou os pais, os filhos, os primos, todo mundo a poder se conectar um pouco mais nesse mundo tecnológico de entretenimento. Tão divertido. E, consequentemente, ele alcançou também crianças. A gente ouve falar que hoje em dia o pessoal não sai na rua para jogar. As crianças não saem na rua para jogar futebol. Elas saem na rua para se juntar para jogar Free Fire. Eu acho que em questão de se elas deviam participar ou não, tem tudo a ver com classificação de indicação, assim como filmes. Então tem a ver com responsabilidade dos pais, de você entender o que, que a criança está tendo contato, de poder trabalhar com ela, de poder conversar com ela, e também se você está permitindo que o seu filho, né, está tendo contato com um jogo que não necessariamente é para indicação da idade dela, você assumir essa responsabilidade. Querendo ou não, é uma indicação, não é uma proibição. Claro, os campeonatos do Free Fire, eles têm idade mínima de 18 anos ou 16 emancipado. Mas a gente sabe que no Brasil tem muito jogador que é criança, tem 12 anos, e sinceramente joga muito bem, tem muito potencial a quando fizer 18 anos estar aí no competitivo, se assim desejar. Gente, eu agradeço demais, até passamos aqui 3 minutinhos, mas muito obrigada a todo mundo que permaneceu. Espero que vocês tenham curtido não só essa palestra, mas também todo o evento, essa edição da Campus Party aqui, as palestras no palco Joy of Life. Eu fiquei muito feliz com o convite e espero poder estar com vocês ainda mais. E se quiserem me buscar em outros lugares, as redes sociais estão aí na tela, tá muito fácil, dá para me encontrar na Twitch, no YouTube, em todas as redes sociais, no TikTok inclusive, e a gente pode bater um papo e você pode acompanhar um pouco mais do meu dia a dia. Muito obrigada, gente. Olha só, até apareceu aqui embaixo. Olha que beleza. Muito obrigada mesmo, gente. Tamo junto e qualquer coisa, venha fazer parte da família XD. Bye!